Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, o Senhor da igreja, esteja com todos nós nessa noite. Vamos abrir a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 20, no texto que obviamente tem que ser o texto base dessa exposição, até porque este é o único texto em toda a Escritura que fala de milênio, né? O reino milenar, literalmente, que cita essa expressão, o reinado de Cristo, o reinado das almas, por 1000 anos. Então nós vamos ler os versos 1 a 6, e nessa noite vamos nos deter nesse texto, e amanhã, na sequência da minha exposição, os versos 7 a 14, fechando essa parte que me está reservada. A palavra de Deus diz: Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. A Escritura diz que para Deus um dia é como 1000 anos e também 1000 anos é como um dia. Ou seja, parece que somente é possível reduzir 1000 anos a um dia. Mas eu terei que fazer isso em 50 minutos nessa noite. E eu não estou achando que vai ser muito fácil de conseguir fazer isso. Por isso, eu já peço desculpas se eu não conseguir tratar suficientemente do tema. Eu terei que me concentrar nos pontos mais nevrálgicos desse assunto e terei que pressupor que os irmãos têm uma noção do que significam as posições amilenismo, pré-milenismo, pós-milenismo, porque eu não terei condições nem tempo de explicar essas posições todas. Eu quero lidar mais com o texto. O meu ponto específico será tratar da natureza jurídica deste reino que é descrito aqui nesta passagem. Eu penso que esse é um dos pontos menos trabalhados quando se fala do milênio. Na verdade, 2 assuntos têm chamado muito a minha atenção nesta passagem, nos meus estudos sobre escatologia e Apocalipse, e os assuntos ou os termos são o termo jurídico e o termo martírio. Eu vou falar hoje só sobre jurídico. O segundo, martírio, é alvo de outros estudos que eu estou fazendo em outro PhD. Eu não tenho tempo hoje e nem condições ainda de falar sobre esse ponto. Por isso eu vou me deter aqui nessa ideia dessa batalha jurídica e desse reino jurídico que o Senhor Jesus estabeleceu. O assunto é a prisão de Satanás. O assunto é a derrota, portanto, de Satanás. Ao longo do livro inteiro, João mostrou como que os grandes inimigos de Deus surgem e caem. Ele mostrou numa certa ordem, o dragão, trazendo seus 3 aliados, seus 2 aliados lá, as 2 bestas, a besta do mar, a besta da terra e por fim Babilônia. E depois, pela ordem inversa, ele mostrou como eles caem também. Babilônia, as 2 bestas e por fim o dragão. Sobre o dragão especificamente, ele já mencionou que ele possuía uma sinagoga lá em Esmirna e Filadélfia, que ele tinha um trono e uma casa em Pérgamo, que ele tinha discípulos íntimos em Tiatira. E também mencionou que Satanás lançaria na prisão alguns crentes de Esmirna, basicamente nesses textos em Apocalipse que ele é citado literalmente. Porém, é no capítulo 12 que ele recebe a descrição mais detalhada,
quando João o pinta, como um grande dragão vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, 7 diademas. Lá ele foi descrito naquela batalha cósmica com a mulher vestida de sol, que tinha a coroa de 12 estrelas e a lua debaixo dos pés. Era o esforço histórico de Satanás lá, de impedir que o nascimento do filho prometido da mulher acontecesse. E ao mesmo tempo a batalha é descrita como sendo vencida por esse filho, porque o dragão não consegue impedir o nascimento do filho prometido à mulher. E assim, como foi descrito, ele como aquela antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, ele se viu dessa forma perdendo seus direitos legais, seus direitos legítimos, pelo menos no sentido de que eles decorriam da interpretação da lei de Deus. E então Cristo caça esses direitos de Satanás e o expulsa do céu, quando ele então perde o direito legal de fazer 2 coisas: enganar as nações e acusar os nossos irmãos. É assim que no capítulo 12, nos versos 9 e 10, ele é descrito como aquele que é o sedutor de todo mundo, o enganador das nações, e como aquele que é também o acusador de nossos irmãos. Vale a pena ver esse quadro que vai ser projetado sobre Apocalipse 12 e Apocalipse 20, para que vocês percebam as correlações, não só terminológicas, mas teológicas também, entre esses 2 capítulos. O capítulo 12 fala de uma expulsão de Satanás de algum lugar para outro. Ele é lançado, ele é atirado de algum lugar para o outro, que é a mesma ideia do capítulo 20, onde ele é lançado, atirado de um lugar para o outro. Esse capítulo também, os 2 capítulos, o chamam de o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, ou seja, são os únicos 2 lugares em Apocalipse que ele dá esses nomes, esses termos completos, essa descrição completa de Satanás. Também os 2 textos mencionam um reino. Lá no verso 10 diz que o reino do nosso Deus, a autoridade do seu Cristo, acabaram de ser estabelecidos. Do mesmo modo, nós temos um reino no capítulo 20. Nós temos também a menção de que Satanás é o sedutor de todo mundo, o enganador das nações nos 2 textos, embora a revista atualizada traduze como sedutor de todo mundo. Como você pode ver dos textos gregos, o termo é enganador mesmo. Ele é chamado de enganador das nações em Apocalipse 12, 9, e ele é também dito que não pode mais agora enganar as nações em Apocalipse 23. A vitória dos cristãos é descrita como sendo por causa da palavra do testemunho que deram, e ao mesmo tempo isso os leva ao martírio, mesmo em face da morte, as almas dos decapitados enfrentaram o martírio. A sequência do capítulo 12 e do capítulo 20 pode ser vista da seguinte maneira: primeiro, no capítulo 12, o dragão perseguiu a mulher, tentando devorar o filho. O filho nasceu, o dragão fracassou. O filho foi arrebatado até o trono de Deus. Então o dragão foi expulso do céu. Então ele desceu à terra cheio de grande fúria, tendo pouco tempo. Essa marcação é importante, pouco tempo lhe resta. Agora os eventos do capítulo 20. O dragão foi derrotado e lançado para o abismo. Ele é solto para agir pouco tempo. Ele reúne as nações contra a igreja, ele é lançado para o lago de fogo. Ou seja, e isso é fato, Apocalipse 12 descreve os eventos que se dão após a morte, a ressurreição e a ascensão de Cristo aos céus. Quando ele sobe aos céus, vitorioso sobre a morte, e toma da mão direita de Deus aquele livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos, que é simplesmente o que resume os decretos de Deus para o futuro, para a concretização da salvação a todas as nações. Então, se no momento que Cristo sobe, ele recebe essa autoridade lá em cima, é quando então Satanás perde a que ele detinha, e isso é o que o capítulo 12 descreve. Então o capítulo 20 parece estar descrevendo a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Porém, não é uma mera repetição, trata-se de um progresso também na narração ou na narrativa, porque ele vai além.
É como se no 20 ele retomasse aquilo que ele estava descrevendo no 12, mas ele parou no ponto em que disse: pouco tempo lhe resta. E agora ele retoma desse pouco tempo lhe resta para frente, para descrever os eventos finais da sua definitiva execução, do cumprimento final dessa condenação que Cristo impôs sobre Satanás. Então, Apocalipse 20 é um texto paralelo e progressivo em relação a Apocalipse 12, pois oferecerá os detalhes que faltaram ao longo do livro todo sobre o dragão. Ele já disse como cai as duas bestas, ele já disse como cai Babilônia, mas ele não disse ainda até o capítulo 20 como cai o pior de todos, o dragão. Então ele reserva para os capítulos finais a narrativa sobre a queda do dragão. A primeira pergunta que nós temos que fazer é se existe sequência ou recapitulação quando nós tratamos dos capítulos 19 e 20 de Apocalipse. E isso é crucial, talvez você nunca pensou nisso, mas isso é crucial para entender o milênio. Como vocês sabem, a leitura tradicional pré-milenista entende que o capítulo 20 é uma sequência literal e cronológica dos eventos do capítulo 19. Ora, no capítulo 19, Cristo retornou dos céus sobre o cavalo branco e esmagou os seus inimigos, lançou o anticristo e o falso profeta para dentro do lago que arde com fogo e enxofre. E então as aves que foram convocadas pelo anjo posto em pé no sol, convocou as aves para comerem carnes de reis, de comandantes, etc. Essas aves vieram e se fartaram das carnes dos derrotados naquela batalha. Então, nesta visão, nesta interpretação, o capítulo 20 dá uma sequência a isso, que é quando então o Senhor prende o dragão e reina por 1000 anos na terra, para que finalmente estabeleça, após esses 1000 anos, o juízo final e o reino eterno. Se de fato o capítulo 20 é uma sequência cronológica do 19, essa visão está certa, essa interpretação parece fazer mais sentido. Mas a questão é que nos parece que esta não é a melhor interpretação. Nós entendemos que o capítulo 20 não está seguindo cronologicamente o 19, mas como os irmãos já conhecem, né? Porque desde o 4º século da era cristã, desde que Vitorino de Petóvio escreveu o primeiro comentário que se tem completo de Apocalipse, autores começaram a ver uma ideia de ciclos em Apocalipse, ou seja, uma história que é contada e recontada diversas vezes. Provavelmente o primeiro intérprete a marcar 7 divisões em Apocalipse foi no século 9, um monge chamado Bede, o venerável Bede. Ele dividiu em 7 partes o Apocalipse. E mais recentemente, como os irmãos conhecem, William Hendrickson ajudou a popularizar essa ideia de 7 sessões paralelas, que contam e recontam a mesma história. Que história? A grande história da salvação, que vai da primeira até a segunda vinda de Cristo, grosso modo falando. Neste caso, o capítulo 20 não seria uma sequência do 19, mas um voltar ao início, um contar a história outra vez, pela última vez. Porque, como já foi dito, ele relatou como caem os inimigos do dragão, os inimigos de Cristo, os aliados do dragão, mas não contou como cai o dragão. Então, na 7ª e última sessão paralela, João reservaria para contar a derrota do dragão. Essa nos parece a melhor interpretação literária de Apocalipse. Por quê? Porque a ideia de uma sequência cronológica do capítulo 20 em relação ao 19 enfrenta algumas barreiras que podem se tornar bastante difíceis de ser superadas. Primeiro, antes de tudo, nós vemos uma inconsistência literária se o capítulo 20 for uma sequência, ou tiver que ser uma sequência do 19. Por quê? Porque o final da história do 19 descreve o massacre absoluto que foi a segunda vinda de Cristo.
Um massacre total, não tem batalha. Os exércitos estão ali embaixo, reunidos. Eles querem pelejar contra o Cordeiro, eles querem desafiar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Mas o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores não lhes dá o gostinho de ter uma batalha. Ele simplesmente volta e os esmaga. Não é uma batalha estilo Hollywood, um começa a vencer, o outro se recupera, um apanha e volta, não é isso. Cristo retorna, os inimigos estão ali, os exércitos estão congregados, os reis da terra, os generais, todo mundo está ali, ele simplesmente volta e os esmaga, acabou. É a batalha mais rápida da história. O todo-poderoso inimigo, o anticristo, é destruído com o sopro que sai da sua boca, como Paulo diz. Tudo o que Cristo precisa para destruir o inimigo é um sopro. Não, meus irmãos, aí não está a batalha verdadeira. A verdadeira batalha, onde Cristo se submeteu ao poder das trevas, aconteceu na primeira vinda. Não será na segunda. Lá sim, nós veremos na primeira vinda a verdadeira batalha. Mas agora, na segunda, no retorno, os inimigos são apenas esmagados. Todos eles são. Ao ponto que o verso 21 do capítulo 19 conclui: os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e as aves encheram a barriga. Quem são as nações aí do 20 então? Quem são essas multidões aí que surgem novamente em batalha no capítulo 20? De onde surgiram? Magicamente, apareceram do nada? Se foram esmagadas, destruídas por Cristo na sua segunda vinda. Então, parece haver uma inconsistência literária se nós vamos seguir o capítulo 20 em relação ao 19. Além disso, ao longo do livro, nas várias vezes em que a expressão "então vi", que é assim que começa o capítulo 20, "então vi", aparece frequentemente, em muitas delas, isso representava uma recapitulação de algum ponto da história anterior, e não necessariamente um avanço temporal significativo, como em Apocalipse 7:2, em Apocalipse 18:1, que infelizmente não tenho tempo de explorar isso, mas fica aí para quem quiser conferir depois. O que se percebe, portanto, é que o capítulo 20 retoma os eventos do 12. Ele volta a contar a história outra vez, porém a partir do ponto onde haviam sido interrompidos lá no capítulo 12. Olha, para mim, um detalhe decisivo nesse sentido é a própria recapitulação, o recontar da história que o capítulo 20 faz em relação ao próprio 19. Especialmente dessa aparente batalha aí, né, que eu já disse que não é uma batalha, é só um massacre. Você sabe, é normal na interpretação dizer que o 19 é a batalha antes do milênio. E aquela batalha de Gog e Magog, que eu vou tratar um pouco mais amanhã, antes de falar do juízo final, acontece depois do milênio, ok? Então nós temos a batalha das aves no capítulo 19, quando o anjo em pé no sol chama as aves para comerem carnes. E depois uma batalha onde é mencionado Gog e Magog no capítulo 20. Pois bem, essas duas expressões, a batalha das aves, a batalha de Gog e Magog, vem da mesma batalha em Ezequiel 39. Se quiser pode abrir. Ezequiel 39, verso 17 até o verso 22. Aqui é o pano de fundo, tanto da batalha do capítulo 19 de Apocalipse, quanto da batalha do capítulo 20 de Apocalipse. Lá foi dito assim, Ezequiel 39, 17: Tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus, dize às aves de toda espécie e a todos os animais do campo: ajuntai-vos e vinde, ajuntai-vos de toda parte, para o meu sacrifício que eu oferecerei por vós, sacrifício grande nos montes de Israel, e comereis carne, e bebereis sangue, comereis a carne dos poderosos, bebereis o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, dos cordeiros, dos bodes e dos novilhos, todos engordados em Bazã, do meu sacrifício que oferecerei por vós, comereis a gordura até vos fartardes, e bebereis o sangue até vos embriagardes. À minha mesa vós vos fartareis de cavalos e de cavaleiros, de valentes e de todos os homens de guerra, diz o Senhor Deus. Muito bem, que batalha é essa? Desde o 38 é dito que é a invasão de Gog e Magog.
A invasão de Gog e Magog em Ezequiel 38, 39, culmina nessa chamada às aves. É aí que se baseia a visão, tanto no capítulo 19 quanto no capítulo 20. Qual é meu ponto? Meu ponto é que é a mesma batalha. João não está descrevendo duas batalhas diferentes. A batalha do 19 é a mesma do 20, porque o 20 recapitula o 19, reconta o 19. Ele marcou isso quando chamou as aves no 19, e marcou isso quando mencionou Gog e Magog, apenas isso, no 20. O que ele esperava? Que o leitor atento, aquele que tem ouvidos para ouvir, aquele que ouve a mensagem, fosse lá conferir no texto do Antigo Testamento, e então entenderia do que ele está falando. Dentro do objetivo literário da repetição, portanto, João deixou para o final a explicação sobre como o dragão é destruído na mesma batalha em que são destruídos o anticristo, o falso profeta e todos os inimigos na única e tão somente segunda vinda de Cristo. 7 vezes em Apocalipse é mencionada a ideia de uma batalha final. 7 vezes. Haverá 7 batalhas, por acaso, no fim dos tempos? Apenas uma. Ela é mencionada em Apocalipse 1:7, quando diz: todo olho verá até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Ela é mencionada nos capítulos 6, de 12 a 17, novamente no 11, de 15 a 19, no 14, 18 a 20, no 16, 18 a 21, no 19 e no 20. 7 vezes. Não dá para acabar o mundo 7 vezes. Haja mundo para acabar. Só dá para terminar uma única vez. Mas vamos considerar agora a prisão do dragão, que eu estou chamando de uma prisão jurídica, uma prisão legal. É óbvio, toda prisão é jurídica, depende de uma condenação, depende de uma execução. Mas o ponto aqui é que nós ficamos olhando muito para a prisão em si, e nos esquecemos dos fatores que geraram essa prisão. Ela é uma execução, mas onde é que está a ordem? Esse é o ponto que tem que ser olhado. O texto diz que o anjo desceu do céu, ele tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos, lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. E depois, como já foi dito, ele será solto um pouco de tempo. Então, nessa visão repleta de simbolismos, João viu um anjo descer do céu, de posse de 2 instrumentos: a chave do abismo e uma grande corrente. Tanto o abismo quanto a sua chave já foram mencionados anteriormente no capítulo 9, verso 1 e 2, quando diz assim: o 5º anjo tocou a trombeta e vi uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo. Ora, apesar de ser o mesmo lugar, abismo, aparecer a mesma chave, os eventos estão interligados, portanto, mas também parece haver uma diferença entre os 2 eventos, porque num o abismo está sendo aberto, no outro está sendo fechado. Aqui, o intérprete tem que decidir o que acontece primeiro. Qual evento antecede qual? O do 9 ou o do 20? Lembrando que não há menor preocupação em ler cronologicamente os capítulos, porque a história é cíclica, recapitulação. Ora, uma vez que o capítulo 20 mostrará posteriormente a soltura do dragão, faz sentido pensar que o momento da prisão de Satanás é anterior à soltura dos demônios lá do capítulo 9, que saem para torturar os homens, como já uma execução do próprio juízo de Deus sobre os ímpios. Mas qual é o momento em que Satanás é preso no abismo? Essa é a pergunta. A interpretação mais provável é a que vê esse momento associado com a primeira vinda de Cristo, quando ele, através da sua morte, ressurreição e ascensão, colocou todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas foi dado à igreja. Qual é o seu corpo? Efésios 1. Quando Cristo sobe aos céus,
ele se torna o soberano, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Tecnicamente, Paulo diz, é aí que começa o reino de Cristo. Porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Mas qual é o último inimigo? Paulo diz, o último inimigo é a morte. Então, quando a morte também for esmagada, quando a morte também for posta debaixo dos pés de Cristo, o que acontece? Acabou o reino de Cristo. Porque então Cristo devolve o reino ao Pai, que é o que Paulo está argumentando no capítulo 15 de 1 Coríntios, para que Deus seja tudo em todos. Ora, quando é que a morte será tragada pela vitória? Quando é que a morte terá perdido sua última batalha? Quando a igreja ressuscitar, quando os crentes ressuscitarem incorruptíveis. E quando é que os crentes ressuscitam incorruptíveis? Na segunda vinda de Jesus, quando toca a trombeta, o arcanjo avisa, e os mortos em Cristo ressuscitam. Então tragada foi a morte pela vitória. Então vai começar o reinado de Cristo? Não, acabou. Aí acabou. Porque então ele devolve o reino ao Pai, para que o Pai seja tudo. O último inimigo é a morte. Quando a morte deixar de ser uma realidade, não tem mais reino de Cristo, reino intermediário de Cristo. Então entra o reino eterno. Assim Cristo reina desde que subiu aos céus, desde que assentou à direita da majestade nas alturas. E então ele diz, eu governo os céus e a terra. Em termos jurídicos, isso significou a expulsão do céu do grande acusador. Esse é o momento em que Satanás é lançado para o abismo. Ele coincide com o momento em que Jesus subiu ao céu e expulsou de lá o dragão. Trata-se de uma ação judicial divina sobre Satanás, conquistada por Cristo. Portanto, meus irmãos, o que estamos defendendo é que a prisão de Satanás é uma restrição espiritual e jurídica imposta sobre ele. Os termos chave, corrente, abismo, 1000 anos são todos simbólicos e apontam apenas para as consequências sofridas por Satanás em decorrência dos eventos da primeira vinda de Jesus. É por isso que muitos intérpretes têm visto que existe correlação terminológica e legal entre a prisão de Satanás descrita no capítulo 20 de Apocalipse e as várias expressões que apontam para as limitações que Cristo impôs sobre ele em sua primeira vinda. Por exemplo, como é amplamente conhecido, Mateus 12, após sofrer a acusação por parte dos religiosos de expulsar demônios pelo poder de Satanás, Jesus impôs a lógica sobre os seus adversários. Ele disse, como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e então lhe saqueará a casa? Tem sido notado que não só o conceito de amarrar ou prender Satanás é correlato aqui ao que Apocalipse 20 descreve, como os próprios termos são os mesmos, tem similaridade na língua original. Do mesmo modo, os estudiosos têm notado que o conceito da expulsão de Satanás como algo relacionado à vitória de Cristo na cruz está bem expresso no Evangelho de João, capítulo 12, versos 20 a 33. Naquela outra passagem conhecida em que após a manifestação do desejo de alguns gregos de verem a Jesus, eles vão lá, pedem uma audiência com Cristo, falam com os discípulos para intermediarem um encontro. Os discípulos André e Filipe vão lá falar com Jesus. Tem uns gregos querendo te ver. Só esperava uma resposta de Cristo, sim ou não. Ao invés disso, Cristo começa um discurso angustiado. E agora? Que direi eu? Pai, passa-me dessa hora. Mas se foi para isso que eu vim a esse mundo, o que eu faço? Se o grão de trigo cair na terra, não morrer, fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. Ele começa um discurso certamente incompreensível para os discípulos. Mas ouvir que tinha gregos, estrangeiros querendo falar com ele, despertou nele, tocou uma campainha. Ele soube então que o momento decisivo, definitivo, estava chegando.
E aí ele vai resumir isso nos versículos 31 a 33, quando ele diz: chegou o momento de ser julgado. É juízo, é jurídico. Julgado este mundo. E agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Levantado da terra, portanto, é morrer na cruz. O texto explica. Ele disse que duas coisas aconteceriam: um julgamento do mundo e a expulsão de um príncipe. O príncipe deste mundo. E mais uma vez, meus irmãos, os termos são correlatos. Pois será expulso é derivado do mesmo termo utilizado para lançou no abismo. Termo esse que também coincide com o utilizado diversas vezes em Apocalipse 12. Da descrição da expulsão de Satanás do céu para a terra. São as mesmas, é a mesma raiz em todos esses termos. O termo, portanto, é usado para descrever essas três circunstâncias. Ou seja, a primeira, a expulsão de Satanás como consequência da vitória jurídica de Jesus em João 12. A expulsão de Satanás do céu em decorrência da ascensão de Cristo após seu nascimento e morte, Apocalipse 12, e o envio de Satanás para o abismo em Apocalipse 20. Isso de fato sugere que esses três momentos são coincidentes. Na narrativa de Lucas 10, 18, também encontramos referência à submissão dos demônios aos discípulos quando eles pregavam o evangelho. Jesus disse na ocasião: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu via Satanás caindo. Ele usa o passado, o imperfeito. Ele estava vendo isso acontecer enquanto os discípulos venciam a batalha contra os subalternos de Satanás, expulsando os demônios. Mostrando que a vinda de Cristo como um todo, seu nascimento, sua morte, sua ressurreição, a ascensão, a subida, compõe a grande batalha escatológica, a grande batalha jurídica, em que Cristo conquista a autorização legal de defenestrar o dragão do seu posto, da sua posição. Em Hebreus 2, falando sobre a superioridade de Cristo sobre os anjos, o autor disse algumas coisas interessantes que eu vou ler desde o verso 5. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém, em certo lugar, deu pleno testemunho dizendo que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites. Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas essas coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por pouco tempo, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. E o verso 14 diz: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse, uma outra tradução fala, aniquilasse, aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Todas essas passagens são passagens altamente jurídicas, legais. Elas mostram o modo como Cristo derrotou Satanás em termos legais perante Deus, mas tendo que sofrer por causa disso, tendo que enfrentar a ira do próprio inimigo. Em Colossenses 2, 14 e 15, tem um escrito de dívida, mais um documento legal, jurídico, que era contra nós, que constava de ordenanças, nos era prejudicial. O que Cristo fez com ele? Removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Ele o cancelou. E a consequência foi o quê?
despojamento dos principados e potestades, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. São inúmeras passagens do Novo Testamento que mostram que a vitória de Cristo após sua morte, sua ressurreição e a sua subida aos céus foi definitiva sobre os poderes das trevas. Ele impôs sobre eles uma restrição severa pela sua própria condição de vitorioso. Duas passagens ainda nos ajudam a entender essa mudança. Em Lucas 4:6, Satanás diz para Cristo que ele poderia dar autoridade para Cristo e a glória dos reinos. Ele diz, porque ela, que deve ser o termo para autoridade, me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Satanás se tornou o enganador das nações, e esse é o termo em Apocalipse, por causa que ele enganou Eva. E Adão se deixou levar por Eva. É daí que vem o termo enganador. Ele adquiriu um direito jurídico ao fazer isso. Por isso ele fala, eu tenho esta autoridade, ela me foi dada, e eu posso dar a quem eu quiser. Mas agora veja, Cristo recusou, obviamente. Ele tinha decidido assumir o caminho árduo do sofrimento, da morte e por sua vez da ressurreição e da ascensão. Mas olha as palavras de Cristo após a sua ressurreição. Ele praticamente repete cada termo que o diabo disse para ele. Ele diz, toda a autoridade me foi dada. É exatamente isso o que o diabo falou lá atrás. Toda a autoridade, esta aí, sobre as nações, me foi dada e eu dou a quem eu quiser. Cristo diz, obrigado, eu passo, eu tenho outro jeito de conquistar isso. Eu tenho outra forma de fazer isso. Ele morre, ele ressuscita, ele vai aos discípulos e fala, agora, eu recebi toda esta autoridade. Mas aí vem a diferença. Não só dos reinos desse mundo, ele diz, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Eu conquistei algo muito maior do que ele podia me oferecer, porque os céus nunca foram dele. Mas eu conquistei a autoridade sobre os céus e sobre a terra. Portanto, vão. Não tem mais enganador das nações. Não tem mais ninguém capaz de impedir o avanço do evangelho da aliança de Deus aos povos. Vão e façam discípulos de todas as nações e batizem-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa foi a mudança de autoridade. Uma autoridade saiu da mão de alguém e passou para outrem. Saiu da mão de Satanás, passou para Cristo. É uma autoridade legítima. Caçar o poder de acusação. Nós estamos falando de quem tem mais poder, porque isso é incomparável. Eu já disse, a batalha final não é por quem tem mais poder. Se fosse, não tinha batalha nenhuma, nunca teria. Cristo simplesmente volta e esmaga os inimigos. A batalha é jurídica, é legal, mas Cristo venceu, triunfou. Por isso, meus irmãos, em harmonia com o restante da Bíblia, com o restante do Apocalipse, deve ser notado que a expressão não mais enganar as nações aponta para a restrição jurídica que Cristo impôs sobre Satanás em sua primeira vinda. Quando o dragão foi derrotado e expulso do céu, quando também perdeu o direito de acusar o povo de Deus, Como Paulo diz, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus. Não tem mais Satanás lá em cima. Quem está à direita é Cristo e intercede por nós. Quem os condenará? Essa é a natureza jurídica da restrição que o reino milenar significa sobre Satanás. Adiantando um pouco o nosso assunto, nosso terceiro ponto aqui é falar sobre o reinado das almas.
João diz no verso 4, vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Veja aí, juízo, né? Foi dado juízo. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aqui, da visão do abismo profundo, onde Satanás é lançado, João se volta para as alturas dos céus, onde vê tronos. Sempre que há tronos em Apocalipse, é uma visão celeste. E sobre eles alguém sentado, algumas pessoas sentadas. Então foi dito que essas pessoas receberam a autoridade de julgar. O único outro lugar onde há vários tronos assim é no capítulo 4, que fala de tronos ao redor daquele grande trono de jaspe, né, de diamante cristalino, onde o Pai se assenta. Mas há um grupo específico nessa cena, que também já foi citado anteriormente no livro, as almas dos mártires, que morreram por causa do testemunho de Jesus, da palavra de Deus. Veja esse quadro aqui, Apocalipse 6 e Apocalipse 20, como são correlatos mais uma vez. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos, por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Eles recebem então umas roupas brancas e devem descansar até que se complete o número. O capítulo 20, verso 4, repete essa expressão, vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, aqueles que venceram a besta, não adoraram, não se submeteram, e acrescenta, viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. A versão revista e atualizada estabelece os dois grupos como separados aqui. Quando ela traduz, vi ainda as almas dos decapitados. No entanto, o texto grego não faz essa marcação. O texto diz, e as almas. Ou seja, aparentemente, João viu assentados ou assentadas nos tronos estas almas, que agora recebem a autoridade de julgar, se tornam juízes. Então, substancialmente, trata-se da mesma cena, recapitulada. No 5º selo, foi dito para aquelas almas que deviam repousar pouco tempo, até se completar o número dos outros mártires. Agora, no capítulo 20, detalhes cruciais são acrescentados. Primeiro, a elas foi dado o juízo, ou seja, elas clamaram por juízo. Quando o Senhor vai julgar? E agora Deus diz, vocês vão julgar. Vocês vão ser juízes dos seus algozes. E essas almas viveram e reinaram com Cristo durante todo o período do reino de Cristo. Ou seja, a recapitulação da história acrescenta essa condição especial dessas almas que já se encontram no reino. Veja, o termo e viveram, que aparece na primeira vez, não significa literalmente e ressuscitaram. Somente depois o autor vai chamar este viver de primeira ressurreição. Ele vai dar um título para esse viver. Considerando a recapitulação dessa passagem, com os eventos do 5º selo e os eventos do capítulo 12, chega-se mais uma vez a um interessante quadro completo. No 5º selo, as almas foram vistas debaixo do altar clamando por justiça. No capítulo 12, foi dito que o acusador foi expulso do céu. Portanto, no capítulo 20, temos as benéficas consequências para essas almas. Uma vez que o acusador foi expulso, elas ascendem a seus tronos e reinam juridicamente com Cristo até o momento que o pleno juízo seja executado sobre toda a criação. O reinado de Cristo, portanto, e das almas tem um caráter judicial. E os outros mortos? O texto diz, os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse, segunda morte, não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Veja, o sentido do termo não viveram, que mais uma vez, a boa parte das traduções colocam como não reviveram,
significa apenas que elas continuam mortas. Esse é uma interpretação. O texto diz apenas: os restantes não viveram, até que se completasse os 1000 anos. Ao estado de vida, que é do outro lado, das almas, dos decapitados, João chama de primeira ressurreição. E aqui é o ponto. Esse é o único lugar da Escritura onde existe esse designativo primeira para ressurreição. No restante da Escritura, toda vez que aparece explicitamente, só há uma ressurreição, tanto de justos quanto de injustos. Isaías 26, 19, 21, Daniel 12, 2, João 5, 28, 29, Atos 24, 15, 2 Tessalonicenses 1, 7 a 10. E na literatura apócrifa também, não é? Em lugar nenhum aparece ressurreições separadas de ímpios e depois de crentes. A questão, portanto, é se este texto aqui, que é o único onde aparece o designativo primeira para a ressurreição, está complementando o ensino bíblico, o que é possível. A revelação é progressiva, é possível. A pergunta é: ele está complementando o ensino bíblico sobre a ressurreição dos mortos ao dividi-la em duas, sendo a primeira a dos crentes e a segunda a dos ímpios? Ou devemos procurar entender o sentido do termo no próprio texto, a partir do seu estado, do seu estilo literário? A pergunta é: que motivo literário João teria para chamar o que acabou de escrever, ou seja, a vida e o reino dessas almas lá no céu, sentados em tronos, como quem ganhou o direito de julgar, de primeira ressurreição? O motivo é justamente o fato de que ele é o único também em toda a Bíblia a descrever uma segunda morte. Só que nós temos essa descrição tanto de uma primeira ressurreição quanto de uma segunda morte. E ele chamou a segunda morte de o lago que arde com fogo e enxofre, ou seja, a condenação eterna dos perdidos. Portanto, meus irmãos, logicamente, literariamente, é na relação com a segunda morte que a primeira ressurreição tem que ser entendida, ou não faz mais nenhum sentido a linguagem literária do texto. É interessante que João não menciona nem a primeira morte e nem a segunda ressurreição. Ele não a cita aqui. Porém, todo mundo sabe o que elas são. A primeira morte é a morte física, todo mundo sabe disso. Não é isso? E a segunda ressurreição, então só pode ser também a ressurreição física, quando os crentes ressuscitarão. Outra não pode existir. Então a pergunta é: o que é aqui, a primeira ressurreição em relação à segunda morte? Essa comparação é que nós temos que prestar atenção. Os amilenistas antigos, como Agostinho, defendiam que a primeira ressurreição era a conversão, basicamente a conversão dos crentes. Essa posição tem um mérito, porque em outras partes da Bíblia, a conversão é chamada mesmo de ressurreição espiritual. No entanto, a dificuldade é entender como isso se encaixa nesse texto, aqui, dos versos 1 a 6. Porque não há nenhuma menção aqui à conversão no texto. Por esse motivo, recentemente a posição mais comum entre os amilenistas modernos é ver a ressurreição como essa ida das almas dos mortos aos céus, essa subida, esse se levantar aos céus, onde então as almas desfrutam do reinado judicial de Cristo durante todo o milênio. E assim, meus irmãos, o cronograma das duas mortes e das duas ressurreições forma um interessante jogo aqui de palavras, como o quadro pode explicar para nós. A primeira morte é a morte física. Crentes e ímpios experimentam. A primeira ressurreição é a ressurreição espiritual. É a ida dos crentes ao céu. Só os crentes experimentam. A segunda ressurreição é a ressurreição física. Crentes e ímpios experimentam. A segunda morte é a morte espiritual. Apenas os ímpios experimentam. Essa parece ser a intenção literária de João ao dar esse nome, primeira ressurreição, para
o reinado das almas. Não há na passagem nenhuma indicação de um reinado terreno, de um reinado em Israel ou em qualquer lugar. O problema é que os sistemas escatológicos são construídos e aí eles se impõem sobre o texto e tenta se ver no texto o que não está. Nós temos que fazer um esforço, todos nós, de qualquer posição que seja, de retirar todos esses entulhos que foram postos sobre esta passagem e tentar lê-la dentro do contexto dela, respeitando o máximo possível a sua originalidade. Tirar os entulhos para que a água pura da passagem possa fluir mais uma vez. Qual é a conclusão de tudo isso? Que Cristo reina exatamente agora. Não é de se esperar um reinado futuro, algum dia sei lá para quem. É agora, é já. Cristo subiu aos céus, pegou o livro da mão direita do Pai, abriu o primeiro selo. Ele já está liberando desde aquele momento em que ele ascendeu à direita de Deus os eventos dos céus e da terra. Ele está liderando esses fatos. Agora mesmo convém que ele reine e ele está reinando. Agora mesmo o avanço do Evangelho em todas as nações é absolutamente imbatível. Ninguém pode deter o avanço vitorioso do Evangelho, porque ele é o quê? O poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Primeiro do judeu, segundo do grego. As portas para os gregos foram abertas. Jesus deve ter dito aos discípulos que foram lá tentar marcar uma reunião na agenda, disse: agora não tem vaga para os gregos, não está na hora, não é legítimo, juridicamente não é possível, mas marca para depois do Pentecostes, eles podem vir. Após o Pentecostes eu atrairei todos a mim, judeus e gregos. Exatamente agora, a igreja participa do reino. Nós somos agora reis e sacerdotes. Nós nesse exato momento somos profetas. Nós proclamamos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós ficamos sonhando com um reino futuro, alguma coisa esquisita, diferente, e nos esquecemos do avanço do reino agora. Como vem o reino de Deus, Jesus disse, não vem com visível aparência, nem iludirão ele aqui ou lá. O reino de Deus está no meio de vós. Ele é uma semente, como de mostarda, ele é um fermento, mas é poderoso, é um fermento poderoso. Por quê? Porque quem impulsiona esse reino é aquele que disse: eu recebi todo poder. E o termo poder é autoridade, é jurídico. Eu conquistei a vitória e por causa disso as nações têm que ouvir o Evangelho, ouvirão o Evangelho, e aqueles que Cristo comprou, e por isso ele é digno, como cantam os anciãos, os 24 anciãos e os 4 seres viventes: digno és de abrir o livro e de desatar-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, raça, língua e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes. Já reinam agora e reinarão também no mundo vindouro. Isso é desfrutar do status de Cristo no tempo presente. Cristo já feriu com seu pé a cabeça da serpente. E a igreja desfruta desse mesmo poder que cá entre nós não é o poder do evangelho triunfalista dos nossos dias, mas é o poder do evangelho bíblico, que traz os pecadores à submissão de Cristo, contritos, arrependidos, para que possam nascer de novo, serem novas criaturas e desfrutarem também da vitória de Cristo. Cristo reina agora e para sempre. Amém. Oremos. Santo Deus e Pai, suplicamos a iluminação adicional do Teu Espírito Santo, porque temos a consciência de tratar de assuntos difíceis, complexos, referente aos quais não temos a pretensão de dizer que entendemos tudo, que temos todas as soluções.
Mas de uma coisa temos certeza: nada ameaça o reino de Cristo Jesus. E nesta certeza nós avançamos, sabendo que em Cristo nós também já somos mais do que vencedores. Em nome de Jesus. Amém.